A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: Aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Meus irmãos, nós vemos através dessa passagem um homem cheio de lepra, que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e humildemente ele coloca a cara no pó, e diz ao Senhor Jesus Cristo que se o Senhor Jesus Cristo quer limpar ele, bem podes limpar-me, O Senhor Jesus Cristo estende a mão, toca nesse homem, e então diz a ele: quero ser limpo, e logo a lepra desse homem desapareceu. A lepra na Bíblia, meus irmãos, representa o pecado. A lepra, nos dias atuais, é uma doença, uma enfermidade chamada hanseníase, que através dos hematomas, das feridas que essa doença, essa enfermidade física que dá na pele da pessoa, causa, ela deforma, ela tira a identidade da pessoa. E o pecado, ele tira os valores, ele tira o caráter, ele tira a identidade que cada um de nós tem em Cristo Jesus. Então por isso que na Bíblia, a lepra representa o pecado. Nós vemos um homem aqui cheio de lepra, que a um olhar espiritual, esse homem estava cheio de pecados, que se humilha diante do Senhor Jesus Cristo e diz ao Senhor Jesus Cristo, que se o Senhor Jesus Cristo quiser limpar ele, ele quer ser purificado. Ele diz: bem podes limpar-me. O Senhor Jesus Cristo estende a mão, toca no homem, e a lepra dele desaparece, ou seja, todos os pecados, todos os aprisionamentos que aquele homem tinha, representado pela lepra ali, desaparecem. Aquele homem é curado, aquele homem é liberto dos seus pecados, E o Senhor Jesus Cristo ordenou a ele que fosse, mas não dissesse a ninguém, e ordenou que ele fosse ao sacerdote e oferecesse pela purificação da lepra dele o que Moisés havia determinado. Lá em Levítico 14, capítulo 4, nos diz o seguinte, que Moisés ordenou que a pessoa que fosse curada, que fosse purificada da sua lepra, deveria oferecer como recompensa, pela sua purificação, pela sua limpeza da sua lepra, 2 pássaros vivos e limpos, madeira de cedro, carmesim e escarlate. A madeira de cedro é uma madeira que foi contida na cruz do Senhor Jesus Cristo. Os 2 pássaros vivos fazem menção à comunhão do Senhor Jesus Cristo, para com Deus Pai. E o escarlate, o carmesim, que é um tecido vermelho, cor de sangue, fala do sangue do pecado, E por último, Moisés também ordenou que a pessoa que fosse limpa, fosse purificada da sua lepra, oferecesse isopo, que era uma erva de purificação usada pelos judeus. Ou seja, todo esse sacrifício, toda essa oferta pela purificação da lepra aponta para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que ele fez na cruz por nós, que através do sacrifício dele nós somos purificados do sangue, da culpa dos nossos pecados, O Senhor Jesus Cristo levou sobre si, essa culpa, esse sangue derramado pelos nossos pecados. Eu quero dizer para você que talvez esteja como esse homem nesse dia de hoje, cheio de lepra, cheio de pecado, espiritualmente falando, que assim como para mim, que era uma pessoa pecadora, bebia, fumava, era uma pessoa idólatra, tem inúmeros problemas, e graças a Deus, pela graça, pela misericórdia, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eu fui liberto de muito dos pecados, dos vícios que eu havia tido, E eu quero dizer para você que também você nesse dia de hoje, assim como esse homem que foi limpo, que foi purificado da sua lepra, do seu pecado, não importa o pecado, não importa quantos pecados inclusive você tem, porque esse homem tinha muitos pecados, pelo que eu posso entender aqui numa visão espiritual falando, e mesmo assim ele se humilhou, ele foi humilde, Eu quero dizer para você que se você se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo, for humilde diante dele, ele vai limpar, ele vai purificar, ele vai libertar você,
da sua lepra, assim como ele fez comigo, assim como ele fez com esse homem, através do sangue, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Eu e você temos acesso ao perdão, à purificação dos nossos pecados, da nossa lepra espiritual. Amém, meu irmão?